E se eu te dissesse que a história da redenção do mundo passou, um dia, pelo colo de uma mulher estrangeira, viúva e sem esperança? Parece improvável, não é? Mas é exatamente isso que encontramos no livro de Ruth, uma história que começa com perda, solidão e incerteza, mas que se torna um marco na genealogia do próprio Jesus. Ruth não era israelita, não tinha influência, não tinha riquezas. Ela tinha apenas uma dor enorme e uma decisão ousada: abandonar tudo o que conhecia para seguir um Deus que ainda nem entendia totalmente. Você já se sentiu assim? Sem saber para onde ir, mas com um desejo profundo de recomeçar? Essa é a conexão que torna Ruth tão real, tão próxima de nós. O que leva uma mulher a sair da sua terra, a deixar seus deuses e tradições para abraçar um futuro totalmente incerto? Será que foi amor por Noemi, fé em algo maior, ou simplesmente a necessidade desesperada de sobrevivência? A cada detalhe dessa história, vemos o céu se movendo silenciosamente, guiando passos, abrindo caminhos, criando encontros aparentemente casuais que mudariam o rumo da história da humanidade. Mas antes de chegar à vitória, Ruth precisou enfrentar a dor da viuvez, a pobreza e a sensação de não pertencer a lugar algum. E é nesse ponto que muitos de nós nos encontramos, tentando recomeçar, sem garantias, apenas com a esperança de que existe algo maior nos aguardando. Será que no meio do luto e da perda existe um propósito divino se desenrolando sem que a gente perceba? Se essa história já tocou o seu coração de alguma forma, eu quero te convidar a caminhar comigo por essa jornada. Quando você deixa um like neste vídeo, você não só me mostra que esse conteúdo faz sentido para você, mas também ajuda essa mensagem a alcançar outras pessoas que talvez estejam vivendo exatamente esse momento de perda ou recomeço. E eu quero muito ouvir você. Já passou por um tempo em que se sentiu sem direção, assim como Ruth? Comente aqui embaixo, compartilhe a sua experiência. Você nunca sabe como o seu comentário pode inspirar e fortalecer alguém que vai ler. E se você ainda não é inscrito, aproveite agora para se inscrever no canal e ativar as notificações, porque nos próximos minutos nós vamos mergulhar fundo nessa história. Existe um propósito escondido, até mesmo nos dias mais difíceis, e eu quero te mostrar como Ruth nos ensina a enxergar esperança onde parece só haver dor. Então deixa seu like, comenta a sua experiência e se inscreve, porque o que vem a seguir pode mudar a forma como você enxerga a sua própria história. E eu quero te convidar a refletir sobre isso. Se você já passou ou está passando por um momento assim, em que você precisou ou ainda precisa tomar decisões sem ter todas as respostas, escreve aqui nos comentários a palavra redenção. Essa palavra representa exatamente o que Deus faz. Transforma perdas em novos começos, transforma histórias quebradas em testemunhos de esperança. Quero muito saber quem está caminhando comigo nessa jornada e quem também acredita que existe algo maior sendo escrito por Deus, mesmo em meio às dificuldades. Perder tudo e voltar para o lugar de onde você partiu, carregando apenas a dor da perda e a incerteza do amanhã. Já sentiu algo parecido? É exatamente assim que Ruth e Noemi chegam a Belém. A cidade onde Noemi um dia saiu com marido e filhos, agora vê retornar com as mãos vazias, sem herança, sem provisão, sem esperança aparente. E para Ruth, o desafio era ainda maior. Ela não era apenas uma viúva, mas uma estrangeira. Alguém de uma cultura diferente, com um sotaque que denunciava sua origem, sem qualquer posição social. E isso, naquele contexto, era quase uma sentença de invisibilidade e desprezo. Imagina o que passava pela cabeça dessas duas mulheres naquele momento. Cada rosto conhecido que olhava com surpresa ou pena, cada cochicho nas esquinas de Belém comentando a tragédia que as atingiu. É nesse ambiente de vulnerabilidade que vemos um dos traços mais fortes do caráter de Ruth. A coragem de enfrentar a vergonha sem deixar que ela paralisasse seus passos. Ela poderia ter se escondido, deixado Noemi enfrentar a cidade sozinha, mas escolheu permanecer ao lado dela, sustentando não só a sua própria dor, mas também a de sua sogra. E quando a fome bate à porta, Ruth não espera que a ajuda venha por milagre imediato. Ela arregaça as mangas e decide trabalhar com o que tem. E aqui entra um detalhe fascinante. A lei de Israel permitia que estrangeiros, órfãos e viúvas recolhessem as espigas que caíam durante a colheita. Era uma provisão social,
mas na prática não era algo honroso. Era o tipo de trabalho que deixava claro a todos que você dependia da caridade alheia para sobreviver. Ainda assim, Ruth vai. Ela se expõe, enfrenta o risco de rejeição ou humilhação e entra nos campos para buscar sustento. Esse é um ponto que nos toca profundamente, porque quantas vezes também precisamos fazer algo que nos parece pequeno ou humilhante, só para continuar? E quantas vezes olhamos para a nossa própria vida e pensamos, isso não é o que eu imaginei para mim. Ruth não era diferente, mas há uma força incrível quando mesmo na dor e na aparente desvantagem escolhemos agir em vez de parar. É como se a história estivesse nos dizendo, não subestime os seus pequenos passos de coragem, porque Deus pode usar exatamente isso para abrir portas que você ainda nem consegue ver. E foi exatamente nesses pequenos passos que o destino de Ruth começou a mudar. Ao entrar em um campo qualquer, aparentemente escolhido por acaso, ela estava na verdade sendo conduzida por uma mão invisível, por uma providência divina que ainda não conseguia perceber. Cada movimento simples, abaixar-se para pegar uma espiga, carregar o alimento para casa, estava escrevendo um capítulo de uma história muito maior. O que parecia apenas um dia difícil de trabalho braçal, na verdade era o início de um encontro que mudaria tudo. Isso nos faz refletir sobre como muitas vezes julgamos o nosso momento atual pelo que vemos na superfície. Talvez hoje você esteja em um campo de espigas, fazendo algo que parece pequeno, sem glamour, sem reconhecimento. Mas e se esse momento for exatamente o lugar que Deus está usando para preparar o próximo passo? Se Ruth tivesse desistido por vergonha ou orgulho, ela nunca teria encontrado Boaz. Às vezes, a nossa obediência em meio ao pouco é o que nos conecta com um muito que está por vir. E ainda tem outro aspecto importante, a relação entre Ruth e Noemi. Elas poderiam ter se separado ao chegar em Belém, afinal, Noemi não tinha como oferecer nada em troca de tanta lealdade. Mas Ruth decide permanecer unida à sua sogra, sustentando não só o corpo com alimento, mas também o coração com presença, carinho e companheirismo. Em tempos de dor, uma presença fiel pode ser mais valiosa do que qualquer riqueza. Essa atitude de cuidado e empatia não apenas a destacou diante de Boaz mais tarde, mas também se tornou uma lição eterna sobre como as nossas escolhas de amor e fidelidade podem abrir caminhos que jamais imaginaríamos. Agora pensa comigo, quantos de nós já nos sentimos como Ruth e Noemi naquele momento? Chegando em um lugar de volta sem nada, talvez até com vergonha de como as coisas acabaram? Quantos já precisaram recomeçar do zero, se expondo a olhares de julgamento, aceitando trabalhos difíceis só para se manterem de pé? Isso mexe com a gente, porque nos lembra de que mesmo quando tudo parece pequeno ou vergonhoso, existe um Deus que vê cada passo, que honra cada atitude de coragem e lealdade. Se isso fala com você de alguma forma, eu quero te convidar a escrever aqui nos comentários a palavra esperança, porque é exatamente isso que essa parte da história de Ruth nos ensina. Que mesmo quando tudo parece reduzido ao mínimo, Deus está trabalhando para transformar vergonha em honra e desespero em propósito. A história dá uma guinada justamente quando tudo ainda parecia sem cor, sem previsão de milagre, sem qualquer luz clara no fim do túnel. Ruth, ao sair para trabalhar recolhendo espigas, não sabia que aquele campo em que ela entraria mudaria o rumo da sua vida. Ela apenas foi, sem saber de quem era o terreno, sem imaginar o que Deus estava costurando nos bastidores. E esse detalhe muda tudo. A Bíblia diz que por acaso ela entrou no campo de Boaz, mas quem conhece o caráter de Deus sabe que esse por acaso é, na verdade, pura providência disfarçada. A gente costuma esperar que os grandes milagres venham com sinais extraordinários, momentos de glória ou revelações escancaradas. Mas na maioria das vezes, a providência de Deus se parece com decisões comuns do dia a dia. Você acorda, trabalha, tenta sobreviver. E enquanto isso, o céu está organizando encontros, alinhando propósitos, tocando corações, mesmo que você ainda não veja. Ruth não sabia quem era Boaz, mas Deus já conhecia toda a história. Já estava tudo no script do alto. E quando Boaz aparece, há algo que chama atenção. Ele não é só um homem rico e poderoso. Ele é um homem sensível, justo e que reconhece a bondade quando a vê. Ele ouve falar de Ruth, ele sabe da história. E o que mais o impressiona não é sua aparência nem sua força, mas sua fidelidade.
A forma como ela escolheu permanecer com Noemi, como abriu mão de tudo, como se lançou num futuro incerto, confiando em um Deus que ainda estava conhecendo. Isso toca Boaz. E isso nos mostra algo tremendo. A fidelidade escondida nos bastidores da dor chama a atenção de pessoas certas e do próprio Deus. Boaz então se aproxima. Ele a trata com honra. Ele não apenas permite que ela continue recolhendo espigas, mas dá ordens para que os seus servos a respeitem, a protejam e até deixem cair mais espigas de propósito para que ela possa levar mais para casa. Parece pequeno, é enorme. Boaz está ali sendo instrumento da graça de Deus. Um reflexo do cuidado divino que chega até nós mesmo em meio ao chão duro da realidade. Isso nos ensina que às vezes a resposta de Deus não vem com trovões, mas com detalhes, com pequenas gentilezas que abrem espaço para grandes transformações. E tem um simbolismo forte aqui. O campo representa o lugar onde a dor encontra a possibilidade, onde a fé ativa encontra a intervenção divina, onde a fidelidade se torna visível. Ruth, no anonimato, com a poeira da estrada nos pés e o suor no rosto, estava prestes a viver algo sobrenatural e nem sabia. Isso nos faz pensar, será que você também já está em um campo preparado por Deus e só ainda não percebeu? Esse é o tipo de mensagem que precisa entrar fundo no coração, porque muitas vezes tudo que conseguimos ver são espigas espalhadas e um chão difícil de caminhar. Mas quando entendemos que até os nossos acidentes podem fazer parte do plano, nasce dentro de nós uma confiança nova, aquela certeza silenciosa de que Deus não nos esqueceu, mesmo quando parece que estamos sozinhos nos nossos esforços. E mais uma vez, o que vemos aqui não é apenas uma história bonita, é uma ilustração viva da forma como Deus age. Ele observa, ele prepara, ele conecta. Ruth não precisou se vender, se expor, se humilhar diante de ninguém. Ela apenas permaneceu firme naquilo que acreditava e fez o que era certo, mesmo quando o certo não parecia ter recompensa alguma. E é exatamente aí que a graça entra, a graça que se manifesta nos lugares comuns, que aparece enquanto a gente vive o ordinário da vida, que revela propósitos escondidos nos caminhos que pareciam aleatórios. E talvez esse seja o seu campo de hoje. Um trabalho que parece pequeno, uma rotina que parece sem sentido, uma obediência que ninguém está vendo. Mas e se você já estiver no território da providência e só precisa continuar um pouco mais para ver o que Deus está prestes a fazer? E se o seu Boaz, aquele recurso, aquela conexão, aquela virada, já estiver a caminho enquanto você permanece fiel? Se essa mensagem falou com você, escreve aqui nos comentários a frase "Estou no campo certo". Declare isso em fé, mesmo que você ainda não veja os frutos, porque assim como Ruth, você pode estar no início de um encontro divinamente planejado e ainda nem sabe. A reação de Boaz diante de Ruth é algo que chama a atenção de imediato. No contexto daquela época, uma mulher estrangeira, viúva e pobre, dificilmente seria tratada com respeito ou cuidado. Mas Boaz não só a vê, ele a valoriza. Ele vai além do básico, além do que a lei exigia. E isso não é apenas um detalhe social, é um espelho do próprio coração de Deus. Boaz representa de uma forma muito viva como o Redentor olha para nós em nossas fragilidades. Ele poderia ter ignorado Ruth. Poderia tê-la visto como mais uma boca a ser alimentada, mais uma estrangeira tentando sobreviver. Mas em vez disso, ele se aproxima com bondade. Ele ouve sobre quem ela é, o que ela fez por Noemi e decide agir com generosidade. Boaz não apenas permite que Ruth colha espigas, ele instrui seus servos para que a tratem bem, para que ninguém a humilhe, e ainda ordena que deixem cair espigas de propósito, facilitando o trabalho dela. É como se ele dissesse: eu sei que você já sofreu demais, e agora é hora de experimentar cuidado. Essa atitude carrega um simbolismo espiritual profundo, porque assim é com Deus. Ele nos encontra quebrados, marcados por perdas, carregando pesos que ninguém vê, e ainda assim nos oferece graça, proteção e provisão. Ele não espera que estejamos perfeitos ou prontos para nos ajudar. Ele nos acolhe do jeito que estamos. A bondade de Boaz para com Ruth é como um vislumbre do amor do Redentor, o mesmo amor que, séculos depois, se manifestaria em Jesus Cristo. E algo interessante aqui é como a bondade de Boaz se manifesta em ações práticas. Não é apenas uma boa intenção, é um movimento real: comida, proteção, honra. Isso nos lembra de que a verdadeira fé sempre se expressa em gestos concretos.
Não basta dizer que nos importamos por alguém, é preciso agir. Assim como Boaz fez com Ruth, nós somos chamados a refletir esse tipo de bondade no mundo. Agora, pensa comigo, quantas vezes nós já estivemos no lugar de Ruth, precisando de uma mão estendida, de alguém que nos veja, que nos trate com respeito quando ninguém mais parece se importar? E quantas vezes também tivemos a oportunidade de ser como Boaz, um instrumento de cuidado, alguém que traz alívio em meio à dor de outra pessoa? Talvez Deus esteja te chamando exatamente para isso, ser um reflexo dele no campo de alguém, mostrando graça aonde só havia escassez. Essa parte da história também nos ensina sobre como Deus usa pessoas específicas para cumprir propósitos maiores. Boaz não apareceu por acaso, ele já fazia parte de um plano maior, um plano que não envolvia apenas comida para aquele dia, mas redenção para toda uma linhagem. É aqui que nós vemos que nada está solto, que nenhum encontro significativo é apenas coincidência. Deus tece a história com detalhes que só entendemos quando olhamos para trás. E se você está ouvindo isso agora e sente que de alguma forma precisa de um Boaz na sua vida, alguém que seja canal de provisão, cuidado ou até uma nova oportunidade, saiba que isso também faz parte do caráter de Deus. Ele levanta pessoas certas no tempo certo. Ele abre caminhos onde parecia não haver nada. Mas ao mesmo tempo, ele também nos chama a ser respostas para outros. Às vezes você está esperando por um Boaz, mas em outra área da vida, Deus está te chamando para ser um. Essa narrativa é um convite à reflexão sobre quem nós somos hoje nessa história. Estamos no lugar de quem precisa de ajuda ou no lugar de quem pode ajudar? Em ambas as posições existe graça, porque assim como Boaz foi usado por Deus para abençoar Ruth, você também pode ser um instrumento de algo muito maior do que imagina. Se essa parte da história falou com você, escreve aqui nos comentários a palavra graça, porque é isso que vemos aqui. Uma graça prática, concreta, que muda destinos e prepara terreno para milagres ainda maiores. Aqui a história de Ruth começa a tomar uma profundidade teológica ainda maior. Até agora vimos uma jovem viúva estrangeira tentando sobreviver, uma sogreira amargurada tentando recomeçar e um homem justo estendendo a mão com bondade. Mas o próximo passo vai muito além de caridade ou compaixão. Ele envolve um conceito poderoso na Bíblia, o resgatador ou goel no hebraico. Na cultura de Israel, o goel era um parente próximo com a responsabilidade de resgatar a propriedade e o nome de um parente falecido, garantindo que a linhagem dele não se perdesse. Isso não era apenas um ato jurídico ou social, era um ato de misericórdia, de restauração, de esperança. E Boaz se apresenta como essa figura para Ruth e Noemi. Ele não é apenas o homem que deixa espigas caírem de propósito. Ele é o homem disposto a assumir responsabilidade, a pagar um preço, a proteger e dar um futuro. Mas aqui há um detalhe incrível. Boaz não era o parente mais próximo. Existia outro, com prioridade no direito de resgate. O que Boaz faz, então, é agir com integridade e transparência. Ele reúne testemunhas, procura o parente mais próximo e dá a ele a oportunidade de exercer o direito de resgate. Quando o outro homem se recusa, por medo de comprometer sua própria herança, Boaz se posiciona e declara publicamente: "Eu resgatarei." Percebe o peso disso? Ruth, a estrangeira, viúva, sem nome ou posição, agora tem alguém dizendo diante de toda a comunidade: "Eu assumo a responsabilidade, eu pago o preço, eu a tomo como minha esposa, para que o nome do falecido não se apague da sua família." Essa atitude de Boaz não só transforma a vida de Ruth, mas também restaura a dignidade de Noemi e dá continuidade à história de uma família que parecia destinada ao esquecimento. E aqui nós vemos a sombra de algo muito maior, a obra de Jesus Cristo. Porque espiritualmente nós somos como Ruth, estrangeiros, sem direitos, sem mérito, tentando sobreviver com as migalhas que encontramos pelo caminho. Mas assim como Boaz, Jesus se apresenta como nosso Redentor. Ele se coloca diante de todos e declara: "Eu pago o preço, eu assumo a dívida, eu resgato esse nome." Isso não é só uma metáfora bonita, é o coração do Evangelho. E olha como Deus costura tudo. Uma estrangeira moabita entra na linhagem de Israel não apenas como uma beneficiária de caridade, mas como esposa de um homem justo, como parte legítima de um plano que culminaria em Davi e séculos depois em Jesus. O que começou como perda e dor termina como redenção e propósito eterno.
Isso nos mostra que não importa quão quebrada esteja uma história, quando Deus se torna um redentor, tudo pode ser reconstruído. Agora, pensa na sua própria vida. Existe alguma área em que você sente que precisa de um redentor? Um relacionamento quebrado, uma identidade ferida, um sonho abandonado? A história de Ruth nos lembra que existe alguém disposto a se apresentar diante de tudo e dizer: "Eu resgato." E essa pessoa é Jesus. Ele não só cuida de você nos detalhes do dia a dia, mas assume a sua causa de forma completa, paga o preço que você não pode pagar e te dá um futuro que você jamais imaginaria. Se isso falou com você, deixa nos comentários a frase "Eu tenho um Redentor." Porque declarar isso é mais do que uma frase, é uma posição de fé, é dizer que você reconhece que sua história não termina no fracasso, mas na redenção. Depois de todo o processo de resgate, o que vem não é só um casamento qualquer, mas uma aliança cheia de significado. Ruth, a estrangeira viúva, e Boaz, o homem justo e bondoso, unem suas vidas diante da comunidade, não apenas para suprir necessidades imediatas, mas para construir uma história que impactaria gerações. Essa união representa muito mais do que um vínculo pessoal. É uma expressão viva do cuidado de Deus pelo seu povo, mostrando que mesmo em meio à dor e às dificuldades, Ele está presente para restaurar e prosperar. Ruth, que chegou a Belém sem nada, encontra em Boaz não apenas um marido, mas um resgatador, que assume sua história, dignifica seu nome e a integra na linhagem da salvação. Esse casamento carregado de esperança nos lembra que Deus é especialista em transformar os finais que parecem tristes em começos cheios de propósito. E a história deles não termina aqui, pois dessa união nasce Obed, que seria o avô do rei Davi, e, consequentemente, parte da linhagem direta de Jesus. Pensando em nossa própria vida, quantas vezes Deus age assim, costurando nossas histórias de maneira que o que parecia perdido e esquecido seja, na verdade, o ponto de partida para algo maior. Como Ruth e Boaz, somos convidados a acreditar que nossos caminhos podem se entrelaçar de forma divina, trazendo bênçãos inesperadas e restaurando até as áreas mais quebradas. Essa aliança é também um convite para refletirmos sobre os relacionamentos em nossa vida, sejam eles de amor, amizade ou família. Será que estamos abrindo espaço para que Deus transforme nossas conexões, trazendo cura e renovação? E mais, estamos prontos para assumir o papel de resgatadores na vida de alguém que precisa de cuidado e fidelidade? Se essa parte da história tocou seu coração, escreve nos comentários a palavra aliança. Vamos juntos reconhecer o poder das relações que Deus cria e restaura. Quando olhamos para a história de Ruth, não estamos apenas diante de uma narrativa isolada. Estamos vendo o início de uma linha genealógica que levaria ao próprio Messias, Jesus Cristo. Essa verdade é poderosa e cheia de significado, pois nos mostra que Deus trabalha com detalhes, com pessoas comuns, até mesmo com estrangeiros para cumprir seus planos grandiosos. Ruth, uma mulher moabita, estrangeira, viúva, sem status social, entra na linhagem de Davi e, consequentemente, na genealogia de Jesus. Isso quebra paradigmas e expectativas humanas, pois mostra que o reino de Deus não é exclusivo para um grupo seleto, mas está aberto a todos que se entregam a Ele com fé e fidelidade. A inclusão de Ruth na linhagem do Redentor nos revela que Deus valoriza o coração e a escolha mais do que a origem ou o passado. Essa história é um lembrete de que Deus pode usar as situações mais improváveis para manifestar a sua glória. A dor da viuvez, o exílio, a incerteza, tudo isso não foi um obstáculo para o plano divino, mas parte dele. Cada passo de Ruth foi guiado, mesmo quando ela não entendia, para preparar o caminho para o nascimento daquele que traria a redenção definitiva. E essa genealogia também traz uma mensagem profunda para nós, que o Deus do universo não está distante das nossas realidades difíceis. Ele se envolve na nossa história, na nossa dor, nas nossas lutas e transforma tudo isso em algo com propósito eterno. Assim como Ruth, podemos nos sentir estrangeiros ou deslocados em certos momentos, mas Deus nos chama para sermos parte da sua grande história de redenção. Pense na sua própria história. Quais raízes escuras Deus está usando para fazer florescer algo novo e extraordinário em você? Que lugar de estrangeiro ou sem esperança pode se tornar, no tempo certo, o berço de bênçãos e vida? Se essa mensagem está chegando até você, escreve nos comentários a palavra linhagem, para celebrarmos juntos o poder do plano divino em nossas vidas.
chegamos ao fim dessa história incrível e se você chegou até aqui sentindo algo no coração, essa é a hora de dar um passo importante. Se essa mensagem falou com você, se trouxe esperança, força ou uma nova visão para a sua vida, eu quero te convidar a se inscrever no canal agora mesmo. Aqui, a gente mergulha em histórias que transformam e em mensagens que renovam a fé, e você não vai querer perder o que vem por aí. Deixa seu like para fortalecer esse trabalho e nos comentários escreva a frase "Eu recebo". Quero ver sua declaração de fé e receber essa energia boa que estamos construindo juntos. Isso ajuda muito o canal a crescer e também cria uma comunidade onde a gente se apoia e cresce junto. E não pare por aqui. Na tela está o próximo vídeo que preparei especialmente para você com uma mensagem que vai ampliar ainda mais essa reflexão e fortalecer sua caminhada. Clique para assistir e continue esse encontro com o propósito que Deus tem para a sua vida. E sabe o que é ainda mais fascinante? A história de Ruth nos prepara para conhecer outra mulher extraordinária na Bíblia, que também viveu momentos de profunda dor, luta e fé. Ana, a mãe de Samuel. Assim como Ruth, Ana enfrentou a dor da espera e do desamparo, mas também experimentou a fidelidade do Redentor que transforma lágrimas em bênçãos. No próximo vídeo, vamos mergulhar na vida de Ana, uma história que revela como a oração sincera e a entrega total a Deus podem abrir portas para milagres incríveis. Se você se identificou com o caminhar de Ruth, tenho certeza que vai encontrar força e esperança na trajetória de Ana. Não perca essa continuidade que vai fortalecer ainda mais sua fé e mostrar como Deus age em diferentes histórias, sempre com propósito e amor.